Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, seja ao horário que vocês estão vendo esse vídeo. E bem-vindo mais uma vez à nova edição pandêmica de princípios. Aula 5, a cladística continuação. Essa é a aula que eu chamo da aula do clique, é a aula que a gente espera que vocês consigam colocar tudo dentro da cabeça de vocês com relação aos conceitos que vocês já conhecem sobre sistemática filogenética, ou sobre o que são sinapomorfias, o que são autapomorfias. São termos que circulam por aí e que hoje a gente resgata e tenta colocar isso tudo dentro do mesmo contexto. Então a aula de hoje eu dividi em 5 componentes. Eu faço uma apresentação, depois eu vou falar sobre o enraizamento, o que é enraizamento, né? Depois eu falo sobre os termos associados a caracteres, estados de caracteres. Depois eu mostro um pouco sobre os métodos de enraizamento usado em inferência filogenética. E depois eu faço uma revisão de otimização de caracteres em topologias à luz do diagrama enraizado. Como é que a gente consegue fazer isso de uma forma meio que uma receita, né, que nós chamamos de algoritmo, para não errar nunca a otimização dos caracteres. Tudo bem? Bom, vocês já viram que existe uma diferença muito grande entre o que nós chamamos de fenética, né, a escola da fenética, e a cladística. E essas diferenças estão basicamente no que é considerado como evidência de relação de parentesco. Para a fenética a gente considera como evidência de relação de parentesco essa similaridade global, ao passo que a cladística e os métodos que seguiram da cladística utilizam então transformações de estados de caráter como sendo a evidência de relação de parentesco. Isso é uma concepção, é uma quebra conceitual muito grande que caracteriza dois tipos de método, né? Então, o critério de otimalidade, ou seja, o critério que eu uso para escolher o melhor fenograma, ele é baseado na menor distância entre os terminais, né? Via de regra, baseado na distorção que a gente faz da matriz inicial, e para a cladística a gente usa a menor distância patrística, ou seja, o menor número de transformações, assumindo como critério, então, a parcimônia. E a apresentação gráfica desses métodos difere no sentido que um apresenta um fenograma, que inicialmente representa as relações fenéticas entre os terminais, ao passo que a cladística apresenta um cladograma que sim é uma relação de parentesco. Tudo bem? Então, aqui no processo de codificação, a gente viu que a fenética codifica os seus dados, transformando as observações em uma matriz de distância, né, que é a distância para a par entre cada um deles, ao passo que a cladística assume que em cada coluna existe um caráter e seus devidos estados de caráter, e para esses estados de caráter é assumido que há uma transformação durante a evolução, certo? Então, o processo de codificação é bem diferente, certo? Em cladística, então, a gente adota inicialmente o conceito de parcimônia, certo? Que seria o menor número de transformações, e a gente aplica isso otimizando, ou seja, plotando as transformações em um diagrama da forma mais parcimoniosa possível. E o que a gente observa é que, dentre as soluções possíveis, algumas delas explicam melhor de acordo com esse critério do que outras, certo? Então, o número de cenários possíveis, como a gente viu, ele é definido pelo número de terminais, né? E isso são apenas abstrações matemáticas em relação aos modelos que nós escolhemos, né? Os gráficos dicotômicos não enraizados. E para que eu transforme esses gráficos, ou seja, essas abstrações matemáticas em hipóteses, eu tenho que atribuir, então, um índice de mérito para cada uma delas. E eu faço isso, então, assumindo um critério que, no caso, é a parcimônia. Certo? A gente segue por aqui e agora eu vou falar para vocês, no próximo vídeo, sobre enraizamento e quais são as propriedades do enraizamento em um diagrama dicotômico não enraizado. Vamos lá?